Fala galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na LAC Concursos e hoje nós iremos abordar um assunto específico para a Polícia Federal. Nós iremos abordar sobre transmissão de dados, que é um conteúdo que cobrou no seu edital. Primeira coisa, a CESP parte do princípio que quer que você entenda como a informação chega do seu computador e vai até o servidor. Então esse é o princípio que você precisa ter em mente. Bom, se você viu a aula de redes de computadores, a estrutura, os tipos de rede, intranet, internet, extranet, aí sim você vai ver essa aula. Se você não viu essa aula, volte, gente, porque é importantíssimo que vocês compreendam os tipos de rede, aí sim, para chegar nesse momento. A sua transmissão, ela funciona da seguinte maneira. Existe algo que você precisa aprender chamado de backbone, tá? O que é o backbone? Anotem aí, é a estrutura dorsal, tá, da internet. Traduzindo, é aonde passa todos os dados. Então, ela é a espinha dorsal da internet, tá? Onde passa todos os dados. E o backbone central fica nos Estados Unidos. Tudo bem? Então, você precisa entender que quando a sua informação sai do seu computador, essa informação ela é registrada lá no backbone dos Estados Unidos. Lógico que, por exemplo, se eu quero mandar uma informação para Brasília, é muito mais fácil de mandar um servidor aqui que esteja mais próximo de mim. Por isso, os backbones centrais, né, eles são interligados com backbone regional. Por exemplo, em Cuiabá, nós temos 2 backbones regionais. E esses backbones regionais, eles replicam as informações para o backbone central, na qual ele tem a noção de tudo que está acontecendo no mundo. Tudo bem? A título de curiosidade, para massificar teu conhecimento, foi assim, né, que Edward Snowden, ele falou que como os Estados Unidos tinham acesso a toda e qualquer informação do mundo. Por quê? Porque eles interceptavam o backbone lá nos Estados Unidos. E você sabe que é a espinha dorsal da internet, por onde passa todos os dados. Perfeito. Agora a gente vai entender na forma prática. A transmissão, ela funciona da seguinte maneira. Está aqui o usuário final, tá? O usuário final, ele solicita acesso à internet. E aí o provedor de serviço, que pode ser TIM, Vivo, Claro, Oi, enfim, vai fornecer. Antigamente, vocês se lembram que necessitava de um usuário de senha do provedor. Hoje, a própria empresa fornece automaticamente. Muitas pessoas até desconhecem que existe essa senha, mas ela é cadastrada lá no seu modem, tá? E aí, essa informação ela é cadastrada automaticamente e ele vai falar o seguinte, bom, está cadastrado no meu provedor de acesso, logicamente que ele vai para o backbone regional, por exemplo, de Cuiabá, e esse backbone regional vai replicar... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da LAC Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da LAC Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na LAC Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. A informação. E esse é o fluxo constante da informação. Então, sempre o usuário solicita acesso, a provedora vai liberar o login e a senha, que vai te liberar o acesso, e vai conectar no backbone, e o backbone vai conectar no servidor aonde esteja. E essa informação, ela vai e ela volta em milésimos de segundo. Tudo bem? Bom, outra coisa, se ele te perguntar a seguinte coisa no edital, qual é o meio de comunicação mais rápido? Sempre cabeado, sempre cabeado. Por que não tem interferência? Interferência do que, professor João Kleber? De vento, de raio, de chuva, de avião, de equipamentos de metálicos, enfim, paredes, até parede, gente. Se a parede for muito grossa, por exemplo, ela pode interferir se você estiver utilizando uma rede wireless, porque a informação ela vai perdendo o sinal. Isso pode cair no seu concurso, o CESP pode cobrar como ruído também, tá? Seria a interferência do sinal. Então, se falar que a internet wireless é a mais rápida, falso.
Tudo bem? Mas é possível fazer uma comunicação entre backbone através de rede wireless? Sim. Tá? Só que ela é mais rápida? Não. Sempre vai ser rede cabeada. E a rede cabeada que é mais rápido é o cabo utilizado fibra ótica. Tá? Fibra ótica sempre vai ser mais rápido. Tudo bem? Então, esses são os conceitos básicos. Bom, você entendeu como é que funciona a transmissão de dados e o CESP cobra como é que funciona dentro do aplicativo, dentro do switch, dentro das camadas. Tudo bem? Bom, e aí entra algo mais específico. E aí foi o critério que eu abordei. Se você não viu sobre protocolo, volte essa aula de redes de computadores, porque vai fazer toda a diferença. Tudo bem? Primeira coisa que você precisa entender. Protocolo é como se fosse uma lei para um advogado. O que é uma lei? Uma normativa. Você gostando ou não, você tem que seguir. O protocolo, você gostando ou não, as empresas fabricantes de software e também de hardware têm que seguir. E nós temos duas constituições. Tá? O Brasil, por exemplo, nós temos a CF, que é a Constituição Federal. Quando se trata sobre rede de computadores, nós temos duas. Nós temos algo chamado de modelo OSI, tá? E nós temos algo chamado de modelo TCP/IP. O modelo OSI, se você inverter a nomenclatura, você vai entender que é ISO. E o que é ISO? Né? Na verdade, toda vez que alguém fala sobre ISO, o que passa na sua cabeça? Não é questão de certificação, é questão de credibilidade? Então, esse foi um modelo estudado, planejado, e ele é baseado em 7 camadas. É isso mesmo, 7 camadas. Por que ele é baseado em 7 camadas? Que aí você vai notar que ele é detalhado. Tudo bem? Mas o primeiro modelo não foi o detalhado. O primeiro modelo foi o TCP/IP, que é baseado em 4 camadas, que é algo mais geral. Tá bom, gente? Então, nós temos duas constituições federais quando se trata de transmissão de dados. Modelo TCP/IP, que é 4 camadas, que é algo mais geral. Né? E nós temos o modelo OSI, que ele é 7 camadas e que ele é detalhado. Lembrando, a mesma forma que você comunica aqui é a mesma forma que você comunica aqui. Qual é a diferença, professor? Que aqui tem padrão de qualidade. Tudo bem? Bom, agora você vai entender o seguinte, como funciona na prática cada camada de aplicação. A primeira camada que nós iremos abordar é chamada de camada física. Você vai anotar uma palavrinha-chave aí no seu concurso, tá? A camada física é quem faz a interface. Como assim interface? Se eu estou conectado numa rede é porque eu tenho uma placa de rede. Então, a placa de rede fica responsável dentro dessa camada. Tudo bem? E aí você aprendeu também na aula de redes de computadores que para eu existir em uma rede eu preciso de um IP. Então a camada enlace ela é responsável por gerar um IP a um dispositivo. Então aqui eu tenho a interface, tá? E aqui eu tenho a IP. Bom, se eu gerei um IP, eu tenho que estar conectado. Só que eu tenho que estar conectado, por exemplo, à internet? Não necessariamente. Você pode estar conectado a um switch. Ah, professor, não sei o que é um switch. O switch é aquele dispositivo central, né? Na sua casa você pode ter um modem e um roteador ao mesmo tempo, que seria a mesma nomenclatura, né? Na verdade, a diferença entre o switch e o roteador é que o switch ele pode ser gerenciável ou não, ele conecta, independente se for cabo ou se for rede wireless, os dispositivos, e ele também pode rotear, ele pode configurar e escolher o melhor trato de comunicação. Só que no concurso não vai te perguntar sobre switch e roteador, qual é o melhor, mas já respondendo a questão, é o roteador, porque ele gerencia e estabelece a melhor rota. Mas ele vai te falar o seguinte, na camada rede eu faço a conexão, só que essa conexão ainda não é confiável, porque eu não estou conectado à internet, eu estou conectado ao dispositivo de rede que a gente chama de switch, por exemplo. Tá? E a camada transporte, aí sim que é uma camada confiável, porque eu verifico a conexão. Então, eu estou conectado à interface, foi-me gerado um IP, estou verificando se eu estou conectado ao switch de forma correta, se eu consigo enviar pacote e receber pacote, eu estou conectado na internet. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço,
ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá. Significa que eu quero enviar o e-mail. A aplicação ela vai lá no servidor de e-mail, verifica a conexão e retorna e fala, ó, pode fazer essa aplicação porque você está conectado. Bom, quando ele faz esses 4 passos, aí ele vai para a sessão. E o que é sessão? É só você lembrar de uma lan house. Quando você vai fazer algo numa lan house e você não tem o início e o fim, a sessão é justamente isso. Você vai estabelecer que horas vai começar a sua aplicação e que horas vai finalizar a sua aplicação. Tudo bem? Então você vai determinar a parte de sincronização, a palavrinha-chave aí para você se entender. Sincronização. Uma vez que você fez a sincronização, você vai para a camada de apresentação. A camada de apresentação tem 2 coisas. Ele pode trabalhar com a conversão de dados e com a parte de criptografia, tá? Mas fique tranquilo que eu vou passar um macete para vocês. O que seria essa conversão de dados? Por exemplo, eu solicitei acesso ao servidor da LAC. Por exemplo, o meu celular é o iPhone, então eu utilizo o aplicativo iOS, certo? Na LAC ele trabalha com o sistema operacional Debian, por exemplo. Então percebam, é o mesmo tipo de sistema operacional? Não. Mas nós dois conseguimos enxergar o e-mail? Sim. Só que ele tem que converter para o modelo do iOS e ele tem que converter também para o modelo do Linux. Perfeito? Então é essa camada que faz isso. E por final, depois que fez toda a conversão, você chega a utilizar a aplicação. Que neste caso o que eu fiz é abrir um e-mail. Então, quer dizer, professor João Kleber, que para abrir um e-mail eu tenho que seguir todas essas camadas? Justamente. E o CESP vai cobrar isso? Está no seu edital, gente. Tudo bem? Então, eu sei que é difícil, mas palavras-chave vão fazer toda a diferença. Primeiro, estou utilizando o modelo OSI. Significa que é 7 camadas. Então, começa da camada inferior, que é a camada 1, e até a última camada, que é a camada 7. A primeira camada faz a conexão, verifica a interface. Se eu estou conectado a uma interface, significa que eu tenho que existir. E para eu existir numa rede, eu preciso de um IP. E o que é o IP? O endereço virtual. E esse endereço virtual tem que verificar se ele está conectado a uma rede interna, que aí eu vou na camada de rede para verificar se eu estou conectado a um switch, a um roteador. Tudo bem? Se eu estou conectado a um switch e a um roteador, eu tenho que verificar se eu consigo fazer uma aplicação. Neste caso, a gente está partindo do princípio que nós vamos enviar o e-mail. Então, na camada transporte, o cara vai no servidor de e-mail, né? Na verdade, o dado vai no servidor de e-mail e volta fazendo o teste. Uma vez que está funcionando, eu vou para a próxima camada, que é a camada de sessão. A camada de sessão ela faz o sincronismo. Determina o início e o seu respectivo fim. E depois nós vamos para a camada de apresentação, que vai fazer a parte de conversão de dados. Vai fazer também a parte de criptografia, se existir. E por último, você tem acesso à aplicação. Então vejam, é um passo a passo, tudo isso para fazer uma aplicação. Então quer dizer que se eu abro o e-mail é uma aplicação, se eu abro o navegador na internet é uma aplicação, tudo que você faz utilizando redes de computadores é uma aplicação. Agora, professor, o modelo OSI é 7 camadas, o modelo TCP é 4 camadas. E os dois são diferentes? Não. É que aqui ele é mais dividido, ele é mais detalhado. E aqui ele vai fazer de forma, digamos assim, simplificada. Resumindo, a camada aplicação, se você analisar bem, ela é responsável, agora eu vou apagar aqui, por 3 camadas do modelo OSI. Então, na camada aplicação do TCP/IP, ele faz
o acesso à aplicação, que o próprio nome já fala, ele faz a conversão de dados e a criptografia, se precisar, e ele inicia a aplicação e fecha a aplicação. Na camada transporte é a única que é igual, poderia até cair, por exemplo, em concurso. Das camadas de transmissão de dados, né, do modelo OSI e modelo TCP/IP, qual que é igual? Somente a camada transporte, somente a camada transporte, tá? E é a terceira para os dois. Na verdade, terceira não, né, gente? Aqui é quarta e aqui é terceira. Então, só a nomenclatura que seria igual. Rede e internet, elas são equivalentes. Ela faz a conexão interna. E nós temos a camada de enlace e a física, que é chamada de host ou de rede. Então, aqui eu faço a configuração com o switch e a camada de host e rede, ele vê se eu estou conectado a um adaptador de rede, por exemplo, e já gera o IP automaticamente. Então, percebam, precisa entender para que serve. Palavrinhas-chave vai fazer toda a diferença. O que eu solicito para vocês? Aprendam o modelo OSI. Se você aprender o modelo OSI, o TCP/IP fica muito mais fácil. Então, repetindo, eu faço a interface, gero o IP, verifico se eu estou conectado na rede interna. Depois que eu estou conectado na rede interna, eu verifico se eu estou conectado na rede externa, que é a internet. E aí, uma vez que eu verifiquei que está tudo ok, inicio a aplicação, faço a conversão de dados e entrego o dado para o usuário. Tudo isso a todo santo momento. O TCP/IP faz a mesma coisa. Verifico se eu estou conectado, já gero um IP. Verifico se eu estou conectado na rede interna, faço uma transmissão segura e aí o que acontece? Eu abro a aplicação para o usuário. E aí eu passei no material para vocês tudo que eu falei resumido, para você ficar mais, digamos assim, antenado se precisar. Então, gente, a gente viu como que funciona o modelo TCP/IP, vimos também como é que funciona o modelo OSI. Como é muito técnico, eu coloquei resumos no material para vocês, e aqui especifica certinho o que a gente falou, né? Da camada física, enlace, rede, transporte, seção, apresentação e aplicação. E também coloquei aqui, tá? Da camada ligação física ou de rede, host de rede, transporte, aplicação também para vocês aí entenderem o que acontece, tá? Agora, o CESP vai cobrar uma coisa também muito importante, tá? Sobre a camada transporte. A camada transporte, tá? Ela é responsável por fazer digamos assim, a transmissão de dados confiável. Ela vai lá no local de destino e volta. Quando nós trabalhamos com essa camada de transporte, existem dois protocolos utilizados, que nós chamamos de TCP e UDP. E aí ele pode perguntar para você o seguinte: qual é a diferença entre TCP e UDP? E tem algumas características básicas que a gente precisa saber. Bom, primeiramente, o TCP, ele é confiável. Professor, por que você fala que na camada transporte o protocolo TCP ele é confiável? Porque, gente, ele faz a verificação. Ele vai no local de destino e volta. Nós chamamos isso de orientada à conexão, tá? Então, imagine só que você mandou um e-mail para um cara que esteja lá na China. A informação sai do seu computador, vai na China, verifica se tem conexão e retorna. Ó, pode mandar o e-mail que vai chegar. E isso é mais confiável porque é seguro, porque você tem a certeza que o cara vai receber o dado. Porém, ele é lento. Por que ele é lento? Porque ele tem que ir até o local de origem e retornar. Nós temos outro que é chamado de UDP. Tá? O UDP, ele não é confiável. Porém, entretanto, ele é rápido. E por que seria rápido? Porque ele só manda. Se o usuário vai receber, não sei. Então, logicamente, que ele não é orientado à conexão. Então, ele é sem orientação. Aí você me pergunta, mas professor, como que eu posso mandar um aplicativo? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço,
ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da LA Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na LA Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Uma aplicação sem verificar, tá, se vai chegar ou não. Um exemplo disso, VoIP, que é voz sobre IP. Você já percebeu que quando você está, por exemplo, ligando no WhatsApp ou ligando no Facebook, você começa a conversar com a pessoa e parte da informação, parte da mensagem é perdida. Então, o que acontece? Se eu tenho que enviar a informação, verificar se você está conectado e voltar, eu perco muito tempo. Nesse perder muito tempo, é em tempo real. Então, o que acontece? A informação ela vai ficar o quê? Por exemplo, assim, meio que travada. Então, o que acontece? Para a transmissão de dados, é mais eficiente, às vezes, perder uma parte de dados e enviando. Ah, mas vai ficar faltando parte da informação. Beleza, mas você não tem o delay, né? Você não tem o atraso da informação. E aí você consegue compreender do que está se tratando. Diferentemente, por exemplo, se você enviar e receber. Então, voz sobre IP, VoIP, ele é UDP, ele é sem orientação. E aí, o que vai perguntar o CESP, tá? Quem é confiável? TCP, só que ele é lento, tá? Porque ele vai e volta, isso é chamado de orientada conexão. O UDP, ele não é confiável, porque ele só manda e você não tem a certeza se o usuário vai receber de forma correta. Porém, ele é mais rápido. Então, você tem que estar ciente que dentro da camada transporte pode ter esses dois tipos de protocolo. E aí, vamos ver como que o CESP cobrou, isso foi no ano de 2018, né? Vamos lá, gente. Essa questão foi do IF de Fluminense, nesse ano de 2018, para o cargo de analista. Ele cobrou o seguinte. No funcionamento normal entre duas redes diferentes, o firewall é o elemento de controle entre elas e trabalha na camada de rede e de transporte da pilha TCP e IP. Tá? Então, baseado em 4 camadas. Na situação precedente, para permitir que um servidor web convencional funcione normalmente em uma rede e que um cliente o acesse de outra rede repassando pelo firewall, a porta padrão e o protocolo de transporte a serem utilizados são respectivamente. Bom, bem técnico, né? Mas percebam, ele falou um servidor de web. Então, logicamente, que é um servidor que vai permitir navegação com a internet. E aí você aprendeu na aula de redes que nós temos 2 tipos de protocolo para navegar na internet. A porta 80 e a porta 443. A porta 80 é o HTTP. A porta HTTPS 443. Então, se ele falou um servidor web, tudo que for diferente de 80 você já pode eliminar. Eliminei a B e eliminei a D. Mas a título de curiosidade, professor, o que é a porta 53? A porta 53 significa DNS. E nós vimos na aula de redes também. O que é DNS? Nome de serviço de domínio. É o protocolo que permite, por exemplo, colocar lacconcursos.com.br para o IP do servidor da LAC. Sem ele, você não consegue converter. Bom, então, 53 já foi eliminado, vamos continuar. E aí ele fala o seguinte, que é uma rede confiável, tá? Então, passa para uma rede que o cliente acesse de outra rede passando pelo firewall, a porta padrão, tá? Cadê a palavra-chave aqui? Na situação precedente, para permitir que o convenial funcione normalmente em uma rede e que o cliente acesse a outra rede passando pelo firewall. A porta padrão e o protocolo de transporte a ser utilizados são respectivamente. Bom, ou é TCP ou é UDP. Então, a A você já pode eliminar também de cara. Ah, eu não sei o que é o SSH. O SSH é o protocolo que gera criptografia, né? Por exemplo, do HTTPS. Bom, e quem faz o envio pode ser o TCP ou o UDP. Só que ele falou o seguinte, que ele quer verificar se as duas redes estão
conversando, se as duas redes estão se comunicando. Se você utiliza o UDP, você não tem essa confiança, porque você envia o pacote. Se o cara vai receber bem ou mal. Então, nessa ideia, não pode se marcar o UDP. Agora, se ele fala que é uma transmissão de voz sobre IP, VoIP, aí tudo bem, você coloca o UDP. Mas ele quer trabalhar com servidor web, ele precisa que funcione a página. Então, porque a página na web, ela tem que estar sempre disponível. E se ela está sempre disponível, eu tenho que verificar a sua conexão. E para a conexão ser segura, gabarito alternativa C, que seria a porta 80 para navegar na internet e o protocolo TCP. Então percebam, é muito técnico? Sim, mas se você entender os conceitos básicos, vai facilitar e muito, tudo bem? Então lembre, eu tenho duas constituições, modelo OSI e modelo TCP, e aí eu preciso saber para que serve cada camada. Camada, por exemplo, física, você vai verificar a conexão, depois eu vou para a camada de enlace, gero o IP, camada de rede, verifico com switch, camada transporte, faço a verificação se consegue enviar e consegue receber. Depois vou para a camada apresentação, inicia a sincronização, depois vou para a conversão, que seria a camada de apresentação, e por último a aplicação. E isso no modelo OSI. Modelo TCP e IP são só 4, muito mais fácil. Você tem a host rede, né, que é a primeira, que faz as duas do enlace, né? E faz também a física. E você tem a camada de rede, que é chamado de transporte, rede, que é chamado de a internet, que é chamado de rede, e você tem a camada transporte, que é igual dos dois lados, e a por último a aplicação. E se você falar da camada transporte, tem dois protocolos utilizados, TCP e UDP. TCP é confiável e UDP não. Então, gabarito alternativa C, tá? Se você teve alguma dúvida, primeiramente, volta lá na aula de redes de computadores, entenda como funciona uma rede, quais são os tipos de rede, o que são protocolos. Depois, você verifica essa aula de transmissão de dados. Porque se você não visualizar a aula de rede de computadores, gente, vai ser muito difícil. E lembra sempre que eu falo, informática é um elo. Tá? E tente se apegar à analogia, que vai ficar muito mais fácil na hora da prova, beleza? Tenha uma ótima semana e bons estudos. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá